A paz de Deus, irmãs, vamos falar sobre o módulo 5 do MTS. Vamos falar sobre solfejo. Consiste em falar ou cantar o nome das notas musicais, obedecendo o ritmo com a mão, obedecendo os seus valores e sua altura. Então, falar ou cantar o nome das notas musicais, vamos dar um exemplo aqui. No hino primeiro, no hino de número 1. Nós vamos fazer aqui o solfejo, ó, das notinhas do soprano, obedecendo seus valores. Então, si mínima tem um tempo, então eu vou cantar a nota sol um tempo. Aqui meio tempo, cada colcheia, e a mínima 2 tempos. Então, obedecendo seus valores é o tempo, tá? O valor da notinha, e a altura, obedecendo a altura, sol. E a nota si aqui é mais aguda, fazer mais aguda. Não é errado a gente solfejar na altura das notas, tá? Porque solfejo tá falando que é cantar ou falar. Então, a gente pode fazer os dois, tá bom? Então, é assim, ó. Sol, 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 si, si, mi, lá, sol. Do, 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 si, sol, sol, sol. Fá, fá, fá. Então, eu tô solfejando o hino Cristo, meu mestre, tá bom? Logo abaixo, nós vamos ver o gesto da mão para se fazer o solfejo. Vamos continuar aqui na teoria. Vamos ler aqui, ó. A marcação dos compassos que serve para indicar os tempos segue um padrão universal, que quer dizer no mundo todo, aos que regem coro, orquestra ou banda e aos candidatos ao solfejar. Tradicionalmente, utiliza-se para o solfejo a marcação dos compassos conforme desenhos abaixo. Sugere-se essa forma de marcação apenas para a linguagem rítmica. Essa forma aqui, gente, chama italiano, tá? Modelo italiano. Então, nós não usamos mais. Eu não peguei o tempo do Bona. A minha examinadora fala que eles usavam muito dessa forma aqui. Eu não cheguei a pegar, tá? Então, esse aqui nós não vamos usar. Nós vamos usar o modelo francês, que nós vamos ver daqui a pouco. A forma de marcação acima facilita o entendimento da subdivisão dos tempos, porém pode induzir a uma acentuação equivocada, ou seja, todos os tempos podem ficar marcados com a mesma acentuação, porque ele fica assim, ó, 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa no ternário, né, o movimento, ó, 1, 2, 3. Então, ele só fica nesse movimento de para cima e para baixo. Por isso que ele tá falando que os tempos ficam marcados com a mesma acentuação. Aqui, ó. No solfejo, sugere-se adotar o padrão abaixo, em função da facilidade em observar e aplicar a acentuação métrica corretamente. Aqui, ó, o modelo francês. Vamos, aqui, ó, ver a forma gráfica deles, né? Como eles são desenhados, olha, a forma gráfica. O compasso quaternário. Compasso quaternário é o de 4 tempos, né? Então, nós temos aqui o primeiro tempo. O primeiro tempo começa aqui. Então, vamos fazer 1. Aí, chegou aqui, nós temos o segundo tempo, né? 2. Chegou aqui, nós temos o terceiro tempo. 3. Então, daqui até aqui eu tenho o terceiro tempo. E o quarto tempo, ó. Daqui até aqui eu tenho o quarto tempo. Tá bom? A forma gráfica do compasso ternário, olha, a mesma coisa. Aqui o quaternário, nós vamos fazer o segundo tempo para a esquerda. No ternário é ao contrário, nós vamos fazer o segundo tempo para o lado direito. Então, nós vamos fazer o primeiro tempo aqui embaixo, nós vamos fazer 1, segundo tempo 2, terceiro tempo 3. Do primeiro tempo até chegar aqui eu tenho um tempo, tá? Ó, até chegando aqui no 2 eu tenho um tempo aqui, ó. Aqui do segundo tempo para o terceiro também tenho o segundo tempo aqui, ó, tá? E o terceiro.
O compasso binário na forma gráfica, olha. Primeiro tempo, segundo tempo. Agora nós vamos ver o movimento da mão, de como nós vamos movimentar a nossa mão para se fazer o solfejo, tá bom? Vamos lá, ó. Eu fiz aqui numa folha separada para ver se vocês entendem melhor. Aqui, olha, vocês podem observar que eu coloquei, cada tempo eu coloquei uma cor. O primeiro tempo aqui, ó, eu coloquei de azul. Então, daqui até aqui nós temos um tempo. O segundo tempo eu coloquei de roxinho. O terceiro tempo eu coloquei de vermelho. E o quarto tempo eu coloquei de preto. Então, quando vocês estiverem estudando, para facilitar o entendimento de vocês, faz assim também, tá? E vai passando com lápis, olha. 1, 2, 3, 4. Vai falando o nominho das notas também. Faz uma escalinha para vocês poderem decorar o movimento da mão, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora o movimento da mão do compasso ternário. Vou pegar aqui para vocês verem, ó. O compasso ternário, nós vamos fazer o segundo tempo para o lado direito, tá? Para o nosso lado direito. Então, ó, coloquei o primeiro tempo de azul, o segundo tempo de roxo e o terceiro tempo de pretinho. É a mesma coisa, vocês vão treinar passando o lápis em cima, para vocês observar o movimento da mão, tá? O gesto da mão, ó. 1, 2, 3... Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Treinem com o metrônomo de vocês. Comecem com uma velocidade, por exemplo, de 60 e vá aumentando a velocidade até vocês terem firmeza e clareza em cada um dos gestos da mão, tá? Agora o compasso binário, ele lembra um taco que fala de golfe, né? Que é um jogo. Lembra também o pezinho da Mônica, lembra a letra B minúscula, tá bom? Esse vocês vão ter que se esforçar um pouquinho. Bom, na minha opinião, quando eu aprendi, foi o que eu tive mais dificuldade. Então, eu peço que vocês treinem bastante esse, tá bom? Esse formato aqui. Então, o primeiro tempo eu coloquei de azul e o segundo tempo eu coloquei de preto. Então, a mesma coisa, vão passando o lápis em cima, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então, daqui do onde coloquei o número 1, que é o primeiro tempo, até aqui no meinho, ó, é o primeiro tempo. Daqui pra cá já é o segundo tempo, tá? Então, vou fazer, ó. 1, 2, 1, 2. Tá bom, meninas? Agora nós vamos falar sobre respiração na página 28 do MTS, continuando no módulo 5. Para produzir som de boa qualidade ao solfejar, cantar ou tocar instrumento, é necessário ter uma quantidade de ar muito maior do que para falar. Exercícios de respiração devem fazer parte da rotina diária de estudo, tanto para os instrumentistas de sopro, quanto para os de cordas e de teclados que, ao tocarem, deverão também interromper o som para que haja coincidência nas respirações. Nos próximos estudos serão adotados sinais de respirações iguais às utilizadas no inário. Vírgula maior, empregado nos fins de frases, indica uma respiração normal. Vírgula menor, usada nas semifrases, indica uma respiração curta, que é nas semifrases, tá bom?
Então, eu preparei o hino 131 aqui para poder dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui, ó, a vírgula menor, que é utilizada nas semifrases. Então, ó, do começo do hino até a vírgula menor, nós temos uma semifrase, que é a divisão da frase completa. Então, a vírgula maior, ela é uma respiração normal. Então, do começo do hino até a vírgula maior, nós temos uma frase completa. Então, nós dividimos a frase aqui com uma vírgula menor. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma semifrase, outra semifrase. Então, aqui nessa vírgula menor, nós vamos fazer uma respiração curta, tá, ó? Ré, mi, fá, sol, sol, fá. Ré, mi, ré. Respirou. Então, nós devemos respeitar as respirações, fazê-las corretamente. Aqui no MTS, ele pede para a gente ler no inário as instruções de utilização do inário das respirações. Então, aqui está falando, ó, as respirações são assinaladas nos hinos por 2 tipos de vírgula. A vírgula maior, empregada nos fins de frases, que indica uma respiração normal, e a vírgula menor, usada principalmente nas semifrases e que indica uma respiração curta, uma interrupção quase imperceptível de som. As respirações devem ser feitas diminuindo-se uma pequena parte de duração do som da nota anterior à respiração, nunca da nota posterior. Há passagens melódicas em certos hinos, por exemplo, no hino do baixo número 1, hino de número 1, nas quais é o sinal de respiração apenas para algumas das vozes, sendo que a voz que não possui tal sinal, por ter vírgula de respiração acima ou abaixo da sua própria nota, não deve se respirar no meio dessas passagens. É aqui, ó, nessa notinha aqui do hino de número 1, ó. Nós temos aqui a passagem, né, no segundo sistema do hino primeiro. Nós temos aqui essa mínima. Então, na clave de Fá, a gente está tocando aqui o Si bemol, né, com o dedo de número 1, e o outro Si, só que aqui são colcheias. Então, nós temos que segurar esse Si para poder tocar as outras notas. Então, esse Fá aqui, da pedaleira e da mão esquerda, ele não está respirando aqui no tenor e nem na pedaleira, somente no soprano. Então, esse Fá, ele tem que aparecer, tá bom? A hora que a gente estiver fazendo a respiração, ele entra aqui, tá? Continuando na página 29, nós vamos falar sobre as orientações para o solfejo. Inicialmente, exercite os gestos da marcação dos compassos até fazê-los com firmeza, que é os gestos da mão, tá? Para o solfejo. Em seguida, repite os gestos com o uso do metrônomo, 60 batidas por minuto, pois ele proporciona a regularidade das batidas. Exercite também em outras velocidades. O gesto para a marcação dos compassos deve ser sempre com a mão direita, mesmo não sendo destro. Quer dizer, irmãs, que, por exemplo, se vocês forem canhotas, o gesto da marcação dos compassos tem que ser com a mão direita. Mesmo que vocês achem um pouquinho de dificuldade no começo, mas vocês vão conseguir, tá bom? É só treinar. Pois na regência, a mão direita marca os tempos e a esquerda a expressão. É importante, antes de iniciar o solfejo de cada lição, hino, etc., que haja uma respiração e um gesto preparatório, chamado de levare, que equivalem à unidade de tempo, que quer dizer o primeiro tempo, né? Levare é um gesto preparatório para se fazer uma marcação. No caso do regente, é uma preparação para iniciar uma regência. Nós temos o modelo aqui do gesto do levare, tá? Ele se inicia aqui neste ponto. Então, nós vamos fazer. E quando ele chega aqui embaixo, tá na hora já da gente iniciar.
quando o regente, o irmão regional ou o irmão encarregado está na frente, está regendo, ele faz esse gesto do levare, que é um gesto preparatório que está preparando nós, tá? É como se fosse um tempo aqui, um pulso, antes de iniciar o hino. Então, o movimento do gesto preparatório indicará a velocidade do solfejo e andamento. Por exemplo, se for um hino mais rápido, ele vai fazer um sinal mais rápido. Se for um hino lento, ele vai fazer mais lento, tá? Então, aqui, ó, inspire. Aqui você vai expirar, tá? E o irmão que for tocar o instrumento de sopro, aqui ele vai inspirar. Aqui no primeiro ponto aqui, ele vai iniciar o instrumento dele, tá? E nós que estivermos no órgão, vamos iniciar a tocar também, tá? É muito importante a gente praticar isso antes do solfejo, tá bom? Quando a gente estiver solfejando um hino, né, a gente fazer o gesto, ó. Esse foi o módulo 5. Deus abençoe a todas.